A exposição doutrinária dessa noite será realizada pela nossa irmã Cristina Luquida. Seja bem-vinda. Ela está vindo substituir a Miriam, lá da Praia da Pinheira, que não pôde vir, teve uma conseguiu chegar. Isso mesmo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre nos envolva hoje sempre. Vamos iniciando. O tema da palestra, da minha palestra da noite, chama-se Instrumento da Perfeição. Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo quiser fazer uma leiturinha, está no capítulo 17. Sede perfeitos. Então eu vou começar lendo a passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículos de 44 a 48, que diz o seguinte: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos do vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vira a chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão aos que vos amam, que recompensa havereis de ter? Não fazem assim os publicanos também, o mesmo? E se vos saudardes somente os irmãos, o que fazem isso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também é o vosso Pai Celestial. Bom, a gente lendo assim, bom, primeira coisa, nunca vamos ser iguais a Deus. Como que Ele quer que nós sejamos perfeitos? Né? Então, eu vou discorrer um pouquinho sobre isso. E aí, nessa passagem, ele também fala o seguinte: amai os vossos inimigos. Ou coisa difícil, né? É muito difícil a gente amar aquele que nos causa mal-estar. A gente, às vezes, repele a pessoa, às vezes não quer se aproximar da pessoa. É muito difícil. Mas se a gente pensar o que Deus quer de nós, Deus quer que a humanidade terrena, assim como várias outras ordens, né? O André, quando leu o Evangelho, ele diz que Deus está em toda parte, né? Nos mundos, em vários mundos, quando a gente lê o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, em toda parte, em todos os mundos habitados. E tem mundos habitados igual ao nosso, e tem mundos habitados em que as pessoas já se amam, já se toleram. Ainda nós estamos num planeta de prova e expiação, que é mais fácil a gente ter alguma coisa contra o nosso outro ser humano do que amar esse ser humano. Mas Jesus nos pede que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, em primeiro lugar, eu tenho que fazer o primeiro exercício de me amar e de me conhecer. Depois, eu preciso fazer o movimento de respeitar, pelo menos, aquilo que o nosso irmão tem que nos incomoda. É dele, não é nosso. Infelizmente, a gente não consegue mudar as pessoas. A gente pode até aconselhar, a gente pode até tentar, às vezes a gente, por insistência, a gente fica aquele nosso parente, que a gente, às vezes tem uma diferencinha, fica tentando doutrinar a pessoa, né? Fazer com que a pessoa seja do jeito que nos agrada, vamos dizer assim. Mas não é assim. Cada um de nós, como dizia o Pequeno Príncipe,
é responsável por aquilo que cativas. Ou seja, nós podemos mudar a nós mesmos. Nós podemos auxiliar o próximo, dando conselho, dando oportunidade, conversando, mas nós não podemos mudar, porque está dentro dele. Deus nos deu a liberdade para escolher os caminhos e nos deu a inteligência. Cabe a nós fazer essa trilha, fazer esse caminho. E Deus quer que nós sejamos perfeitos, não como Ele, porque se a gente for perfeito como Deus, então não existe Deus. A perfeição de Deus é tão grande, né? Lá no livro dos Espíritos, no capítulo 1, que fala sobre Deus, os Espíritos tentam dizer assim, olha, Deus, nós não temos palavra para descrever a bondade, a justiça, a perfeição de Deus. Mas nós temos algumas palavras que dão para a gente entender. Então, eles dizem assim, que Deus é eterno, nós somos imortais. Qual é a diferença? Vocês sabem? Deus não tem um começo nem um fim. Nós tivemos um começo, mas Deus não vai nos dar um fim. Nós vamos ser espíritos eternos com relação ao processo da nossa criação. Nós tivemos um momento que nós surgimos no universo, no planeta Terra, e vamos caminhar com uma perfeição como Jesus o é. Lá no Evangelho está lá. No Evangelho não, no Livro dos Espíritos está lá. Qual é o nosso modelo e guia? Jesus. Por quê? Porque ele é um espírito que já passou por todas as fileiras e está lá a nos governar pelo menos 4,7, 4,8, alguns falam 4,5 bilhões de anos. Há 4,7 bilhões de anos, Jesus já era perfeito. Ou seja, não é perfeito não, espírito puro, que atingiu todos os graus da perfeição que Deus quer de um espírito criado por ele. Mas a gente precisa se colocar em exercício. Se a gente tem lá um prato de comida, a gente não sentar e botar o garfo na. Vamos nos alimentar pelo cheiro? A gente nós temos que nos colocar em ação, né? Então, essa perfeição de Deus é relativa. E eu ouvi outro dia, acho que foi sexta, quinta-feira, quarta-feira. Eu assisti uma palestra, não sei se vocês conhecem, era do Dutra Dias, que ele falava assim, ele estava contando lá, a palestra dele era outro assunto, mas ele contou uma historinha que eu achei muito legal para trazer para vocês. Ele passava, eu sempre espírito que ele frequenta em Belo Horizonte, ele faz um trabalho de estudo e tal, e ele estava passando e tinha uma sala que estava tendo evangelização. E aí ele ouviu uma criança de 5 ou 6 anos perguntar para a facilitadora, ou para a professora, como vocês queiram chamar, como a gente adquire a perfeição? Aí ela disse assim, é genético. Ele falou, é genético? O nosso pai passa para a gente a perfeição? Ela disse, não. A perfeição vem do Pai Celeste. Geneticamente, nós herdamos essa vontade da perfeição. Então, Deus colocou em nós a centelha divina, que é o gene da perfeição. Ele nos dá aquela vontade de melhorar. Eu vou citar um exemplo. Uma pessoa que está lá, que cometeu vários crimes, que está lá num presídio, cumprindo pena. Aí, será que ele é mal de todo? Será que não tem um pingo de amor ali? Ele tem uma mãe. Pelo menos. Alguns têm uma esposa que vai visitá-lo no final de semana. Então, ele tem um amor a uma pessoa. Essa centelha divina já foi plantada no coração dele. Por mais que ele seja uma pessoa que esteja errando os caminhos, Deus vai lhe dar inúmeras oportunidades nas diferentes encarnações para ele se melhorar. É essa perfeição do qual eu estou falando. A busca daquela centelha de vida, daquele gene divino que foi colocado em nós um dia e nós caminhamos até aqui. Nós somos espíritos milenares. Nós começamos lá nas cavernas, nas primeiras encarnações, e hoje a gente não comete mais crimes.
Hoje, no marco, segunda-feira, 8 horas da noite, nós já estamos no centro espírita, tentando aprender, tentando ser os melhores. Olha o quanto nós já caminhamos. Então, nós estamos com o pé, como diz o ditado, caminhando, faça o seu caminho. Se eu não botar um pé na frente do outro, eu não chego até onde eu quero chegar. Então, Deus quer que a gente aprenda com os outros, por isso que nos colocou em sociedade, conosco mesmo, mas nós precisamos olhar para dentro de nós e buscar esse caminho que nos leva à perfeição. Né? Deus não quer, Deus não é, nós não somos igual a Deus, nós não amamos incondicionalmente. Deus nos ama todos da mesma maneira. Deu a todos as mesmas oportunidades. Deu um começo para todo mundo. Deu uma inteligência para todo mundo. Deu a capacidade de raciocinar. Cabe por nossa conta traçar os caminhos. Vamos imaginar vocês indo para a casa de vocês, daqui do Centro Espírita. Quantos caminhos temos para fazer? Alguns. Que atalho vamos percorrer? O mais fácil, o mais bonito, o mais difícil. Tem várias opções para a gente escolher. O atalho que a gente tomar, se a gente tomar o atalho da fascinação, dos bens materiais, das coisas da matéria, nós vamos alongar o nosso caminho. Porque nós somos seres espirituais, nós nos preocupamos muito mais com as coisas em volta de nós, o que os outros vão pensar da gente, o que nós vamos fazer com que as pessoas nos admirem, muitas vezes, e a gente esquece de olhar para o alto, buscar o divino e falar: Deus, o que eu tenho que aprender hoje? Por que essa dificuldade está acontecendo na minha vida? O que é que eu tenho que olhar para que eu aprenda a ser uma pessoa melhor e iluminar o meu caminho? Vocês sabem, né? Eu sempre falo isso, se a gente apagasse todas as luzes aqui, vedasse todos os ambientes e tivesse uma pessoa com um isqueirinho aqui, iluminaria? Sim ou não? Sim. Então, um faixinho de luz que nós tenhamos, pelo nosso crescimento, nós vamos iluminar o caminho. Não só para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor. Né? Então, falando sobre isso, aí a gente fala assim, mas por que tem tanto sofrimento entre nós? E aí Deus fala, através da lei da ação e reação, o que nós precisamos fazer. Porque à medida que nós vamos tomando os atalhos, a gente vai encontrar gente caída, vamos encontrar dificuldades, barreiras. Por que Deus coloca esses caminhos para nós? Porque nós somos imperfeitos, ainda temos que ter lições. Às vezes Deus nos dá uma vida muito mais tranquila e muito mais fácil, e a gente às vezes desperdiça. Voltar atrás a gente não volta. O caminho que a gente já aprendeu, aquilo que a gente já aprendeu, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Quem é que dirige? Nasceu sabendo dirigir? No começo, ficava pensando, tem que pisar no freio, tem que pisar no acelerador, tem que mudar a marcha. Né? Se preocupava mais com o que estava acontecendo dentro do carro do que estava do lado de carro. Por isso que a gente precisava de alguém do lado, um instrutor ou uma pessoa a nos orientar. Hoje, o que a gente faz com o carro? Entra e nem pensa, liga o carro e vai embora. Não é. Mas precisou o quê? Muito treino. Com as nossas imperfeições também, nós temos que treinar todos os dias. Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, o último capítulo, que é das leis da perfeição moral, ele dizia assim, todas as noites, todas as manhãs, ele fazia uma lista do que ele precisava fazer para se melhorar. Não fazer materialmente, mas assim, apoiar um companheiro, falar uma palavra de ânimo ao outro companheiro que está caído, auxiliar uma família que está necessitada. Então ele fazia a listinha. E às vezes ele se perdia no caminho porque ele era um ser humano. Santo Agostinho.
que está muito mais além de nós aqui, né? E de noite ele se deitava e examinava aquela lista, mentalmente, aquela lista que ele fez. Puxa, eu deixei de atender aquele irmão daquele jeito, então amanhã eu vou fazer. O que eu estou falando é assim, não existe uma receita, mas cada um tem que achar a sua receita, mas todos os dias a gente tem que treinar a ser melhor. Né? Então, por que o tema é instrumento da perfeição? Tem esse livrinho aqui, chamado Jesus no Lar, de Ney Lúcio, pelo espírito de Ney Lúcio, psicografado por nosso querido Chico Xavier, e tem uma lição número 6. Então, eu vou contar o contexto desse livro para vocês entenderem. Jesus instituiu o primeiro evangelho no lar na humanidade. Quando? Quando ele se reuniu pela primeira vez na casa de Pedro, e todas as noites ele fazia isso. Sentava ao redor dos discípulos e das pessoas que queriam participar, e contava uma história, e depois cada um ia colocando o que pensava. E aí ele dava a moral da história. Assim surgiu o Evangelho no Lar, né? Que é bom fazer. E nessa história, o item 6, instrumento da perfeição, ele conta o seguinte, que eles estavam se reunindo e Pedro chega. Pedro, todo mundo conhece São Pedro, né? Ele é o fundador da igreja do cristianismo, foi o primeiro papa, dizem, né? Tem várias histórias aí dele. E ele era muito, como é que eu vou dizer a palavra? Muito impulsivo. Ele era muito impulsivo, ele, sim, perdia as estribeiras com a maior facilidade. E aquele dia ele chegou raivosíssimo, xingando Deus e o mundo, chutando o cachorro, as pedras que estavam no caminho, e entrou para a reunião. Aí Jesus interpela ele, mas o que aconteceu, Pedro? Aí ele conta assim, eu tenho um tio avarento, mesquinho, e que me acusou de dilapidar os bens da família. Me ameaçou me esbofetear no bem praça pública, ele e o filho dele. Os dois são avarentos, mesmo estou falando um monte de imperfeição do outro. E aí Jesus ouviu, né, a fala dele e disse assim, o que você fez quando ele te acusou, quando ele tentou te... Botei ele no lugar dele. Normalmente a gente faz, né? Falei um monte de impropérios, falei que ele era mesquinho, que ele era avarento. Anunciei aos 4 ventos que ele era sovina, que era um aproveitador, um hipócrita. Ele foi falando um monte de qualidades do tio. E aí Jesus parou e falou, te acalma, Pedro. Eu vou te fazer algumas perguntas e quero que você me responda. O carpinteiro, o que faz? Aí Pedro falou, trabalha, evidentemente. Com o quê? Com a madeira. E aí ele pergunta, como que ele faz para trabalhar a madeira para ela ficar um móvel perfeito, ou um aparelho perfeito, etc, etc, um brinquedo perfeito? Ele falou, usa ferramentas. Aí Jesus, aí eu vou ler para vocês, tá? Aí Jesus lhe fala o seguinte, as pessoas com as quais nascemos, principalmente as mais próximas, e que vivemos na Terra, são os primeiros e mais importantes instrumentos do Pai para a edificação do reino dos céus na Terra. Edificar o reino dos céus na Terra e em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos da nossa melhoria, é quase impossível triunfar com os recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com as nossas capacidades de lhes dar a solução. A gente sempre, eu vou fazer um comentário, a gente sempre, quando tem problemas, mas é isso que acontece comigo, é assim mesmo, eu sou um azarado. Quantos de nós olham aquele problema e falam assim, o que eu posso fazer para resolver esse problema?
A primeira atitude que nós temos, depois a gente até pensa na solução, mas a primeira é esbravejar. Não é assim? Aí ele continua: a ave é obrigada a fazer um ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas das quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para que o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo, o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Por enquanto, o marceneiro usa suas ferramentas por fora. Cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Então, em toda ocasião, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é o desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é o meio de exercitarmos o perdão. O doente é a lição que nos capacita ao socorro. Aquele que bem a conduz em nosso Pai, junto aos familiares endurecidos, os indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Então, gente, aqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes são aqueles nossos desafetos que vieram conosco na mesma família, como cunhado, como sogro, como sogra, como irmão, como filho, como pai, como colega de trabalho, né? Como aquele nosso vizinho que nos incomoda pra caramba. O que é que nós podemos fazer? Criticar, brigar, xingar? Ou entender esse caminho e trazer esse irmão para o raciocínio, para a capacidade que ele possa refletir também? É nosso papel. Né? Nos amarmos em primeiro lugar, amar ao próximo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Então, primeiro eu tenho que me conhecer, saber das minhas vicissitudes, tentar melhorar aquilo que eu preciso melhorar e aconselhar aquele irmão que está perdido, aquele irmão que está errando, aquele irmão que está num caminho que a gente considera que não vai trilhar um caminho para o bem e para o crescimento. Então, a maioria de nós tem sempre aquele parente que é a nossa dificuldade, é ou não é? Então, Jesus nos ensina, através do seu evangelho, todas as lições que a gente precisa. Só que Jesus ensina a nós praticarmos. Ele não nos dá tudo pronto. A gente pode rezar o que for. Muitas vezes a nossa prece, toda vez é ouvida. Mas às vezes ela vem de outra forma, que nós pedimos uma coisa e vem outra. Por que será? Porque é aquilo que nós precisamos naquele momento, não aquilo que nós queremos. Jesus trilha conosco, do nosso lado, mas não trilha por nós. Trilha conosco, não por nós. Ele nos ensina o amor, a humildade. Ele nos mostra que todas as mazelas um dia terão solução. Nós teremos, o Evangelho está cheio, né? Os Espíritos também vêm se comunicando que nós precisamos promover essa transformação. Essa transformação não vai acontecer de uma hora para outra. O planeta não vai melhorar de uma hora para outra. Nós estamos vendo o planeta numa desordem muito grande. E nós temos que nos centrar, nos tornarmos um eixo de luz e de equilíbrio em torno de nós. Mas para isso, nós temos que praticar,
usar o Evangelho de Jesus como norma de conduta nas nossas vidas, não no centro espírita, não no templo de qualquer outra religião, mas na nossa vida do dia a dia. Nós precisamos fazer isso também. É esse papel que Deus nos convida para que sejamos melhores e mais perfeitos. Vai demorar alguns milênios. Garanto para vocês. Eu vou encarnar pelo menos umas 800 vezes ainda. Para ficar um pouquinho melhor. Né? Então, o tempo vai mostrar para a gente, né, que nós podemos caminhar. Nós estamos, se a gente olhar lá no livro 2, no capítulo 1, a ordem dos espíritos tem 3 ordens. A dos espíritos puros, que é a primeira ordem, a dos espíritos bons, que é a segunda ordem, que são espíritos que alguns estão encarnando já na Terra, mas são menos de 2%. A grande maioria está na terceira ordem, que são dos espíritos imperfeitos. Já não matamos, já não roubamos, mas a gente tem as nossas imperfeições a vencer ainda, para que o nosso planeta vibre numa onda mais de luz e mais de amor. Os espíritos nos estão assim bombardeando de notícias dizendo que nós estamos caminhando do mundo de expiação e prova, estamos passando por um momento de regeneração e futuramente, daqui a algumas centenas de milênios, a gente vai ser um planeta regenerado. O que é um planeta regenerado? É um planeta feliz? Não. Vai ter vicissitude? Sim. Mas nós não vamos ter mais guerras. Os governantes não vão legislar para eles mesmos, vão legislar para a causa do bem da humanidade. Já pensou um mundo assim, gente? Que bacana. Nós vamos ter algumas vicissitudes, mas vamos ter irmãos que vão nos aproximar. A mediunidade, que a gente sempre fala, sempre se preocupa com as comunicações dos espíritos, vão falar diretamente conosco. Estão vindo aí uma pleiade de espíritos mais iluminados que vão vir dar um start assim, ó, siga o meu exemplo. Vamos seguir, em primeiro lugar, o exemplo de Jesus, que é o nosso guia modelo. Vamos procurar aprender com ele e praticar o que ele nos ensina. Essa é a segunda lição. Esses mundos chegarão. Vai demorar. A gente não pode ter ansiedade, que vai, né? Não há milagres. O Espiritismo nos ensina, não há milagres. Há trabalho. Então vamos arregaçar as mangas para que a gente caminhe para um desfecho cada vez melhor. E eu sempre digo, eu me esforço muito para permanecer nesse planeta, porque muitos espíritos já estão sendo retirados daqui e com planeta, já imaginou? Sem celular, sem mídias sociais, sem os benefícios que a gente tem no nosso lar, morando na caverna, caçando, subindo de árvore para caçar comida, e tudo isso. Muitos espíritos que já foram retirados daqui já estão nesse tipo de ordem, em planetas que estão iniciando o planeta primitivo agora. Eu estou me esforçando para ficar, espero que eu fique aqui na Terra, né? A gente não sabe, mas eu estou me esforçando e gostaria de passar essa energia, esse convite para vocês também se esforçarem para melhorar. Não tem que ter ansiedade, é um passo de cada vez. É como diz o ditado em espanhol, caminhando faça o seu caminho, botar um pé na frente do outro de cada vez. Sem ansiedade, mas com confiança e com fé. E aí eu deixo a mensagem final que é desse próprio texto que diz assim: se não ajudamos aos necessitados de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Que a paz do Divino Mestre nos envolva agora sempre e que possamos buscar a nossa perfeição bem devagarinho, mas não desistir. Que assim seja.